Boa noite. Boa noite, pessoal. Aqui é a Rafa. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Manu, Roger. Daqui a pouco chamar a Aninha Abreu para a gente falar sobre saúde, imunidade e cosméticos naturais e qual que é a relação disso com a saúde. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho, né? Para quem não me conhece, eu sou a Rafa, eu sou terapeuta em Ayurveda, professora de yoga, trabalho com algumas outras terapias integrativas, dou aula, né, de cosmético natural, terapeutas em Ayurveda. E hoje eu chamei a Ana para a gente conversar sobre a relação, né, da saúde, da imunidade com essa questão do porquê usar um cosmético natural, né? A gente vê aí essa questão de doenças, chamadas as doenças inflamatórias do século XXI. Então, eu queria trazer a Ana para explicar melhor, né, sobre essa perspectiva moderna de saúde, da nutrição, um pouco mais sobre isso. Boa noite, Sônia. Vai entrar. Vamos ver se deu certo. Oi, Aninha. Oi, Rafa, tudo bom? Tudo e você? Tudo Então, certo. uma honra estar trazendo você aqui, Aninha, para conversar comigo. A Aninha, a gente é amiga, a gente se conheceu estudando Ayurveda. Uhum. Depois ela me ajudou muito na gestação, né? A cuidar da minha saúde, cuidar do diabetes, né? E tive uma gestação super saudável, graças à ajuda e aos cuidados dela. A Aninha, se apresenta pra gente, conta um pouquinho aí do teu trabalho para nós. Boa noite, Rafa. Boa noite, pessoal. Então, como a Rafa falou, a gente se conheceu durante o curso de Ayurveda e foi muito legal. Acho que desde o começo a gente se identificou ali, porque eu brinco sempre quando eu falo sobre isso, não só a nutrição, mas eu acho que tudo que foi acontecendo na minha vida, conforme eu fui estudando e tentando aprender mais, saber mais, foi justamente, não foi pelo amor, foi pela dor. Então, nesse processo de entendendo como é que funcionava, que cada coisa servia, como é que o corpo ia atuando, aí eu fui descobrindo novas coisas, fui me conectando mais, não só com uma alimentação saudável, mas com a natureza, com essa forma de ver tudo menos sintético, menos industrializado e cada vez mais próximo do natural. E aí, nesse processo todo, que, claro, no meu caso, começou pela alimentação, eu fui entendendo, nossa, tenho alergias a alguns alimentos, tenho algumas queixas, mas as alergias de pele, toda essa parte foi aonde, logo no início do curso, eu e a Rafa, a gente acabou se encontrando, porque eu tenho alergia à maquiagem, eu tenho alergia a esmalte, eu tenho alergia a diversos desses produtos de beleza, e foi sentindo na pele mesmo e fui tentando entender mais o porquê. Porque a gente acaba indo no automático nesse sentido, né? A gente acaba indo, tá ali, tá mais fácil, tá mais acessível, tem uma chamadinha bonitinha de que vai fazer algum benefício pra gente, seja pra pele, pro cabelo, o que for. E aí a gente vai aceitando, engolindo. E o que eu acho que é mais importante, que eu acho que é isso que a gente queria trazer hoje, né, Rafa, é justamente o conhecimento. Porque eu acho que assim, a melhor forma da gente eliminar qualquer tipo de carga tóxica na nossa vida, no nosso organismo, é o conhecimento. Porque daí a gente tem o livre-arbítrio, todo mundo tem, né? Para saber o que que vai fazer. Mas se a gente não sabe, aí a gente não sabe nem por onde começar, né?
Da mesma forma eu também, né? Acabei encontrando a Ayurveda, o Yoga nos momentos que eu mais precisei, nos momentos que né? Para quem não sabe, eu tive alguns problemas de saúde na infância que acarretaram em problemas de saúde autoimune para lidar depois. E quando você fica doente, você começa a buscar e rastrear em qualquer lugar possível algo que possa te trazer ou a cura, que você em primeiro momento acredita, ou alguma coisa que você consiga administrar a tua saúde. E aí procurando, você vai procurando em todos os lugares. Tem lugares que não te dão a resposta, e tem lugares que te trazem a resposta, te ajudam, te estendem a mão, e é nesse lugar que você fica, né? Então, o meu trabalho com a Ayurveda, com yoga e com essa terapia se deve muito a isso, né? E foi nessa troca, né, que a gente se encontrou nessa conversa, e a partir disso você vai moldando, né? Você vai ajustando a tua rotina de acordo com isso, né? Que essa informação, esse conhecimento, uma vez que ele entra, você não é mais a mesma pessoa, você não consegue mais agir da mesma forma. Então você vai colocando na tua rotina esse conhecimento em ações, né? Então, Uhum. é isso. E, assim, né, o muito interessante do Ayurveda, né, que eu acho muito legal, a Ana, ela agrega isso, né, dentro do trabalho dela, até a gente muitas vezes faz alguma coisa em parceria com a yoga terapia, né, ela traz todo esse cuidado junto do Ayurveda, na parte nutricional, em diferentes desequilíbrios, e algumas vezes ela me pede ajuda para ajudar essa pessoa a alinhar, ajustar a rotina dela com atividade de yoga, né? Então, alguma coisa que seja uma yoga terapia direcionada para o desequilíbrio daquela pessoa, para a gente conseguir realmente ter um trabalho integrativo, né? Então, eu tenho essa função, né, de integrar o trabalho do médico, e da mesma forma eu na minha rotina integro, né, o que meus médicos Uhum. me orientam, por exemplo, né, então acabo fazendo isso, e o que tem dado bons resultados, assim, tenho ficado bem feliz, assim, com esses resultados. Não, acho que é bem importante esse trabalho em conjunto do todo, porque como eu sempre brinco, né? A nutrição, a gente tem ela pelo que a gente vê, pelo que a gente sente, pelo que a gente passa, pelo que a gente ingere. Então, assim, ela vem de todas as formas. Então, se a gente não souber equilibrar isso, e hoje os estudos mostram como realmente a área principal hoje de atuação no consultório é fertilidade e também os processos autoimunes, que muitas vezes até estão ligados, muitas mulheres têm ou sofrem de infertilidade porque tem alguma doença autoimune presente ali, isso está junto. A hora que a gente agrega, e os estudos científicos comprovam a yoga, né, o yoga nessa rotina do dia a dia, só vem ajudando. E, claro, a exposição às toxinas ambientais, que a gente sabe que faz tanta diferença numa qualidade de espermatozoide, num recrutamento folicular, no envelhecimento ovariano e no desenvolvimento de processos autoimunes, isso tudo não tem como a gente dizer que está tudo sempre ligado e é importante a gente ir fazendo esse trabalho em conjunto, né, Rafa? A gente vai pesquisando, né, essa coisa, essa questão da doença autoimune, dessa inflamação, né, a gente fala muito inflamação, é, tenho visto que nesses últimos anos é bem mais evidente, né? Então a gente vê mais, a gente escuta falar mais, fulano é intolerante, fulano tem doença autoimune, fulano tem, né? Então, explica pra gente o que que é isso, né? O que que é inflamação? O que é essa resposta do corpo que é essa inflamação, né? O que que o corpo está tentando fazer quando ele desencadeia uma inflamação, né? O que que ele está exposto, né? É que hoje uma das coisas que a gente mais estuda nesse sentido é justamente esse eixo endócrino, né, neural e imunológico. Então tá tudo ligado. Enquanto a gente fala do intestino até como um segundo cérebro, mas não só isso, porque a gente tem essa regulação através do intestino, então ele tem uma ação extremamente importante da microbiota. Quando a gente entende que isso tudo está ligado e tudo que a gente tem de relação hoje no ambiente, porque
por que que surgiu mais hoje em dia? Por que que hoje a gente vê muito mais doenças autoimunes? Porque até, assim, processo de tireoide, né? Tireoidite de Hashimoto, ou até câncer de tireoide, porque assim, o câncer de tireoide eu acho que é um dos mais comuns hoje, que eu mais pego no consultório, e todo mundo tem alguém, ou um parente, um conhecido, um amigo, que já tirou a tireoide ou teve algum problema na tireoide. Por que que isso está tão assim hoje em dia, né? Estou dando um exemplo específico, mas são N fatores. E a gente vê que nos últimos, vamos dizer assim, 50, 70 anos, com toda a industrialização que aconteceu, foi tanta coisa que melhorou a nossa vida, com certeza, mas que junto com isso a gente também teve vários fatores que agregaram ali e que vão influenciando em como o nosso corpo responde. Hoje a gente sabe, através dos estudos, e muito mais por trabalhar com programação metabólica, que o que a minha bisavó fez, o que a minha avó fez, influencia na minha genética hoje, na forma como o meu corpo responde. Então, o que ela teve de carga de exposição tóxica lá atrás, seja ambiental, seja alimentar, e assim por diante, né? Então, se a gente pensar que nesses últimos anos foram mais de 140 mil novas substâncias químicas produzidas e que nem todas a gente sabe daquela segurança que ela vai causar, e é óbvio que isso vai trazer de alguma forma alguma consequência. E quando a gente entende que assim, esses disruptores endócrinos, eles podem causar a disbiose, e o que é a disbiose? Esse desequilíbrio na nossa microbiota. Então, quando a gente fala de um intestino saudável, a gente tem que ter uma composição ali de bactérias, fungos, benéficos, patógenos, a produção de enzimas. Então, quando a gente tem um intestino que está respondendo de forma adequada, a gente tem um nível melhor de saúde. E se a gente entende que tudo que está à nossa volta vai influenciar na forma como esse intestino responde, absorve, excreta, digere, então está tudo relacionado. Então, esse eixo é muito importante da gente entender, porque é ele que vai fazer a produção de neurotransmissor, é ele que vai modular a inflamação, ele que vai produzir cortisol, citocina inflamatória quando não está adequado. Então, tudo está relacionado nesse sentido. A gente começou, né, a fazer estudos em relação à microbiota, né, chamar de microbiota ali em torno de 2007, né, falar sobre as bactérias que a gente tem trilhões de bactérias, né, tem até um livro que ele fala 10% humano, né, que a gente tem, é maravilhoso, né, ele fala, então, o quanto que as bactérias, elas cumprem, né, funções e estão diretamente relacionadas à nossa força imunológica, né, então, poder entender isso, e eu acho muito interessante porque essa coisa do cuidado dos órgãos dos sentidos, né? Que é muito falado dentro do Ayurveda. Não é só aquilo que você ingere, não é só aquilo que você come, né? Mas se você digere bem isso, ou seja, as bactérias ali, elas têm um papel essencial para te ajudar a fazer essa digestão. E não é só essa digestão no trato gastrointestinal, mas aquilo que você vê, aquilo que você escuta, aquilo que você passa na tua pele, né? Então, os órgãos dos sentidos, né? Eles identificam tudo que tem no nosso entorno. Para quê? Para o corpo gerar uma homeostase, ou seja, se regular, se equilibrar. E se eu estou exposto demais, né, a um monte de fator que estressa, vamos dizer, os meus órgãos dos sentidos, né, o meu corpo internamente ele vai reagir, porque isso a neurociência vem falando hoje, né, o corpo ele não sabe distinguir se você está assistindo um filme de terror ou se você está presenciando aquilo, né? A gente reage quando a gente vê alguma coisa, a gente segura, né? Vai ver um filme de terror, segura a mão firme de alguém que está do nosso lado ali, né? Reagindo. Então, é muito interessante esse cuidado dos órgãos do sentido, no sentido de esses estressores vão produzir mudanças químicas que vão afetar a nossa digestão. Se eu estou estressado, o que o meu corpo entende? Que eu preciso fugir, que eu preciso me proteger. Não vai pensar em gerar energia para uma digestão, por exemplo. Só que a gente está nesse ritmo estressante e a gente come de noite, né, então não tem como o corpo ele não responder esse excesso de estímulos, vamos dizer, né? Porque ele vai ter um efeito, não tem como, né? Parece que a gente esqueceu disso, e a gente está sempre buscando qual que é a melhor vitamina, qual que é a erva do Ayurveda que vai me ajudar nisso, só que a gente esquece.
Qual que é o milagre da vez? E a gente não está dormindo bem, a gente de repente não está fazendo o básico, né, assim, para manter, né? Então, o que que vai contribuir, né, para a gente manter essa imunidade, né? Qual que é o papel, então, da digestão, né, na ocorrência dessas doenças, né? E que no nosso estilo de vida está associado, então, a uma boa imunidade? Eu pergunto para a Aninha. Eu acho que é justamente esse todo, porque eu acho que me arrisco a dizer nesse sentido que realmente eu acho que todos os nossos órgãos ou sentidos fazem algum tipo de processo de digestão, né? Então, se a gente entender que o ecossistema da pele, ele também vai atuar de certa forma no organismo a proteger contra patógenos, atuar na inflamação, e isso com tudo, a forma como a gente processa a informação mentalmente, e nesse sentido eu acho que faz diferença para atuar. Então, eu brinco isso sempre no consultório com os pacientes, porque a gente quer que seja um processo mais rápido ou imediatista, porque tudo hoje é muito assim, né? Muito acelerado. E não adianta, enquanto a gente não entender que esse é um processo devagar. Outra coisa que eu brinco sempre, quando eu comecei a estudar Ayurveda e eu queria mudar na minha vida, na minha rotina, as coisas que eu via que não faziam, né, que precisavam melhorar. O sono, para mim, foi a parte mais difícil. Eu acho que eu levei uns 2 anos para dormir cedo. Eu sempre gostei de dormir pouco, dormir tarde e acordar cedo. Então, nunca gostei de dormir muito, mas assim, dormir tarde, ficar acordada, trabalhando, fazendo coisas até tarde. Eu até consegui educar o meu corpo a dormir cedo, entender que produção de melatonina, regulação de ritmo circadiano, produção hormonal dependia dessa desaceleração. Foi um trabalho árduo. Tem coisas que, para algumas pessoas, inclui atividade física. É mais fácil, para outras é mais difícil. Para umas, regular na alimentação. É mais fácil, para outras é mais difícil. Sempre vai ter um ponto que, para cada um, assim, é um desafio maior. Mas, a partir do momento que a gente entende que é quando a gente equilibra o todo, é que justamente a saúde, ela se apresenta, faz muito mais sentido. Então, assim, a nutrição não salva ninguém, então a alimentação saudável não salva ninguém, a atividade física não salva ninguém, a terapia não salva ninguém. Por quê? Porque na verdade o que a gente precisa é ter todos esses eixos equilibrados. E a hora que a gente entende isso, e é até por isso que eu queria falar disso com a Rafa quando eu topei falar sobre os cosméticos, porque, né, o que tem a ver a nutrição com a parte cosmética? Eu entendi, no meu caso, por exemplo, das minhas alergias, dos meus processos inflamatórios e de mediadores de inflamação super altos, que a maior parte deles não estava no que eu estava comendo, estava no que eu estava passando no meu corpo, estava no que eu estava justamente, vamos dizer assim, sabão líquido, amaciante, perfume, maquiagem. Então, quando você entende que, opa, eu estou cuidando do que eu ponho para dentro, mas, né, o de dentro para fora, mas o de fora para dentro, de certa forma, né, não estava legal. Então, o que adianta eu equilibrar um lado se o outro? Aí você fica, meu Deus, mas por que eu ainda estou inflamada? Por que eu ainda tenho processo alérgico? Por que o meu corpo está me dando esses sinais? E eu sempre digo, o corpo dá os sinais. A gente tem que aprender a ouvir, a perceber. E a gente só consegue isso a hora que a gente freia, que a gente desacelera e que a gente entende. Claro, rotina muitas vezes ela é um pouco mais desafiadora, mas a partir do momento que a gente se conhece mais, fica mais fácil até da gente saber, opa, agora está na hora de dar uma freada nessa área ou de me preocupar um pouquinho mais com essa, né? O que eu consigo fazer agora, né? Qual que é o meu grau de disponibilidade para mudança, né? O que eu consigo... E aos pouquinhos, né? A gente fazendo esse espaço de formiguinha, mas a observação é uma coisa muito importante. É o que eu coloco assim como número 1 quando a gente vai estudar a rotina diária dentro do Ayurveda. Ritmo circadiano, cronobiologia, né, que a ciência moderna fala, é algo que a gente já fala no Ayurveda, né? Para mim foi o primeiro despertar você falar, poxa vida, é de noite, está escuro, né? A produção de melatonina, por exemplo, que ajuda com que a gente durma, ela é produzida quando a gente fica no ambiente mais escuro. O dia, né, a gente tem estruturas na nossa pele, por exemplo, né, que estão relacionadas ao nosso sistema imunológico, né, células de Langerhans. Então, assim, você se expor, né, e a gente faz troca o tempo todo com o ambiente, então você se expor e você entender, né,
o que que o ambiente, o que que a natureza, que é muito maior do que eu, está me colocando como ritmo hoje, né? Ah, hoje está Uhum. mais frio, aqui em Floripa está super frio hoje, a digestão fica mais lenta, fica mais embotada. O que, que eu posso usar de artifícios para melhorar isso hoje? Né? Então, é esse estar sempre fazendo as coisas num passo lento de observar e ver, né? O que está acontecendo, o que, que eu preciso, como é que eu estou acordando de manhã, estou acordando bem disposto, né? Mas o que, que eu fiz, né? O que, que eu Uhum. comi? Como é que foi essa atividade física? Que resposta que ela teve, né, na minha rotina? Então, é uma coisa assim, muito lenta e você vai fazendo aquilo que você tem mais fácil. A gente acha que não consegue ter essa coisa dessa perfeição na rotina. Se a gente tivesse é, muito mais assim conectado com esses ritmos da natureza, com certeza a gente teria muito mais, mas a gente pode fazer alguma coisa. Parece que, bom, mas aí eu não vou ter tal parte então eu não vou fazer nada. Só que tudo isso que a gente coloca na nossa rotina, ele tem um efeito, né? Então, por exemplo, ah, vou colocar uma maquiagem com metais pesados, né? Tudo isso tem um efeito cumulativo. Achei interessante, né? Porque eu não sabia, quando eu fui fazer exames, né? A Ana estava me atendendo, exames de metais pesados no corpo. Uhum. Gente, eu não tinha ideia de que vocês já estavam observando o quanto isso já tinha uma influência, né, para identificar a fertilidade, né, entre outras questões, né, no meu caso, a doença autoimune, e aí, né, gestação e tudo mais. Sim, hoje a gente liga justamente essa questão do acúmulo de metais pesados a todos esses processos, né? Tanto da infertilidade, hoje se relaciona também com esse índice aumentado de autismo. A gente vê isso em relação a alguns tipos de câncer, principalmente os que estão relacionados à parte hormonal. Então, o bom é que, pelo menos em relação a metal pesado, a gente consegue dosar. O que é mais triste hoje em relação a tudo que a gente tem de contaminante, que a gente fala, né, dos fitalatos, dos parabenos, gente, as fragrâncias, que é uma coisa que eu sinto nítido e claro, assim, cheiro artificial. Fragrância para mim é aroma sintético. Ponto. Então, falando em aroma sintético, a gente está falando dos perfumes caros que as pessoas compram, a gente está falando dos que estão presentes dentro dos cosméticos, a gente está falando dos que tem nos produtos de limpeza ou que a gente usa para lavar roupa e assim por diante. E esses aromas que hoje todo mundo usa para deixar a casa mais cheirosa, seja de aqueles de varetinha, seja os que colocam na tomada, as pessoas não param para pensar no que elas estão colocando. E hoje, as fragrâncias, esses aromas sintéticos, são os que estão mais relacionados às doenças de pele, às dermatites. E aí a gente está, às vezes, preocupado, o que que eu comi? Quando, na verdade, o problema está justamente nessa forma onde você está tendo contato. E que eu acho que o importante é a gente ter o conhecimento. Ah, não, mas eu ainda gosto desse cheiro e eu quero usar ele na minha casa. Ok, use. E se você não percebe nada, eu não sei, mas a sensação que eu tenho é que eu vou ficando, assim, asfixiada quando eu chego em algum lugar que tem um cheiro muito forte desses mais sintéticos. Então, metais pesados, as fragrâncias, os outros tipos de conservantes que a gente percebe e que são inúmeros também nesse sentido. É, eu acho que a gente saber o que está ali, e assim, eu costumo falar muito do alumínio porque é um dos mais presentes e que eu vejo em níveis mais altos. Em Florianópolis mesmo, a gente sabe que por conta da forma como a água é tratada, o nível de alumínio é muito alto. A gente sabe também que no desodorante é uma das maiores fontes de contaminação por alumínio, mas as pessoas ainda não têm essa noção. E a outra questão é que muitas vezes não é só a gente evitar o contato, porque às vezes a gente não consegue, nem tudo a gente consegue deixar de ter na nossa rotina. Tem coisas que vão fazer parte, ou do local onde eu estou trabalhando, ou da cidade onde eu vivo e assim por diante. Então, aonde que faz diferença? No recurso que eu dou para o meu organismo a justamente detoxificar, eliminar essas toxinas do corpo. Nem tudo a gente consegue, muita coisa é acumulada, mas quanto mais eu dou recurso para o meu corpo no sentido de incluir fitoquímicos, e, gente, fitoquímico, desculpa, mas é comida de verdade. Não tem É naquele inflamatório suplementinho. natural. Exatamente. A gente está falando ali de ervas, de temperos, de especiarias, de frutas, de vegetais.
e que hoje a gente sabe quando fala, inclusive, dos alimentos prebióticos, que antes era uma classe que a gente estudava e que era até limitada, né, no número vamos dizer assim, de opções. E hoje a gente sabe que não. É Gente, a fibra, maioria já são dos fibras, especialistas... né? A cúrcuma é prebiótico, né? E Muitos chás, muitos anti-inflamatória especialistas para quem? e antioxidante e assim por diante. Então, é O assim que a gente gengibre, trata, é né? assim que a gente recupera, é assim que a gente detoxifica, é assim que a gente protege. Porque a gente não vai fazer Melhora a uma bolha. digestão. Aham, melhora a capacidade de aproveitar também esses outros nutrientes e fortalecer também a microbiota. E conforme eu vou pegando ali a comida de verdade, aquela da feira, e evito aquilo que está lá, né? Por exemplo, aquele pão que fica, sei lá quanto tempo fica numa prateleira, que é cheio de 20 conservante. dias, tem O que que esse 37 conservante ingredientes. faz com com a microbiota? Se ele está evitando que se prolifere fungo, bactéria ali na prateleira, o que será que ele vai fazer na minha microbiota, né? Será que ele vai equilibrar? Será que ele vai trazer energia para esse corpo? Ou será que o meu corpo vai gastar energia para tentar se livrar dele, assim, né? Então, essas coisas que você vai colocando, você vai percebendo que aquele estilo de vida mais pais, avós, né, que era de fazer as coisas mais do zero, que se reunia todo mundo em volta para fazer uma massa, para fazer um molho de tomate do zero, para fazer as coisas que eu gosto muito, por isso que eu fui fazer o cosmético natural, por isso que eu gosto de fazer comida, o pão de fermentação natural, ou tudo do zero, porque para mim fica mais fácil de digerir. Quando eu quero, tenho vontade de fazer isso, eu prefiro, porque, né, aquela coisa de ter menos transtornos, né, por conta do cuidado com glicose e tudo mais, Uhum. mas tá muito Rafa, mais aproveitando que você nesse está sentido de falando fazer. disso, desculpa te É, interromper, mas é não, mais. interessante falar disso, porque o fato de você ter. A Rafa, ela tem diabetes tipo 1, né? Então, insulino dependente. Nesse processo, quando a gente fala e começou a estudar Ayurveda, muito se defende da questão da dieta vegetariana, né? Uhum. E nesse processo a gente sempre conversou bastante de testar o que funcionava. Conta essa diferença que você nota justamente por estar sempre ali dosando para saber o quanto usar de insulina, a diferença que faz, vamos dizer assim, um carboidrato, um pão de fermentação natural comparado com um pão desses sintéticos, vamos dizer assim, com 37. Essas coisas todas que você costuma ver no teu dia a dia que a gente foi testando tanto na gestação quanto nesse processo todo e que a gente foi vendo. Porque eu sempre gostei de entender isso, porque muitas vezes as pessoas elas demonizam, né, o carboidrato. A leguminosa mesmo é um caos, né? Feijão, lentilha, grão de bico, esses, o pessoal. Então, fala um pouquinho disso, do como você vê essa diferença quando você processa a tua comida em casa, caseiramente. É uma diferença muito grande, eu vejo os resultados nos exames. A Ana pôde ver isso, né? Ela sempre teve, sempre me perguntava, ela já chegou com alguma coisa, come isso daqui. Não, peraí, você come isso daqui, mede a glicose antes e depois que eu quero ver o efeito na tua glicose. Claro, isso tem muito a ver também com a nossa digestão e tal, mas tem um efeito dramático, né? Quando você vai fazer qualquer exame, eu coloco muita fermentação natural hoje, né? Era uma coisa que eu não fazia, feijão, nada disso, era assim, bem low carb mesmo. Eu já tive uma alimentação vegetariana antes de manifestar propriamente o diabetes tipo 1, e eu mudei, né, para esse low carb, ou seja, colocar ingredientes animais na rotina para facilitar, né, a Uhum. glicose, só que não podia. E aí, quando eu entrei na gestação, eu morria de medo, né? A Ana falou: não, pode consumir. Se você administrar isso, você pode comer o teu feijãozinho, porque eu sempre amei feijão, mas eu Uhum. tava um tempão, sei lá quantos anos eu tava sem comer feijão. E, e na verdade, o fato de você fazer e você saber o que, que você está fazendo, o que você está colocando, ele vai ter um efeito muito menor, muito menos, né? Não tem aquele mesmo impacto. O pão de fermentação natural, bom, a levedura ela te ajuda, né? Ela ajuda a pré-digerir, né? Entender que Então, justamente as bactérias que são benéficas, elas vão ter um efeito protetor no organismo e até de modular.
produção de insulina, modular essas citocinas inflamatórias. Então, quando a gente entende que isso faz diferença e esse artesanal, eu até queria comentar, eu estou dando aula na faculdade agora e a primeira aula que eu fiz com os alunos foi justamente fazer eles assistirem um documentário sobre fermentação. Que é baseado naquele livro do Michael Pollan, que é o Cooked, que é o Cozinhar. Eu tenho esse livro, gosto muito desse documentário, desse livro. Quem não assistiu, assista, porque eu acho que a gente entende muito dessa, vamos dizer assim, essa raiz da alimentação, da nossa história no mundo, na alimentação, e o como faz diferença na saúde. E no Ayurveda isso sempre me encantou, a forma como cada população em cada região tem a sua comida local e que é perfeita para o seu organismo. Claro, hoje a gente sabe que a genética está bem mais bagunçada porque o mundo, né, está bem globalizado. Mas quando a gente entende essa base e vai entendendo como que funciona a minha resposta, a minha digestão, né, e está nessa fase da fermentação. Então, são as bactérias que estão ali presentes, é a forma como a gente conserva e trata aquele alimento de forma natural e não com aceleradores ou aditivos ou conservantes que vão fazer justamente o contrário. Vão modular de forma negativa, piorar a produção de várias bactérias que têm um efeito em piorar esse controle de glicemia, em piorar o nível de saciedade, fazer a gente querer comer mais, aumentar muito essa desbiose. Então, é nesse sentido que eu acho que é interessante a gente entender essa função da comida natural, da vida natural. E daquilo que está perto, né? É muito interessante quando a gente fala, né? A gente foi para a Índia, não, a gente não foi juntas, mas essa questão do cuidado de ficar doente lá na Índia, porque a Índia todo mundo fica doente, meu Deus do céu, e não cuida com o que você vai comer. E é muito interessante, né? Porque eles comem na rua, a forma de cuidado com a higiene totalmente outra. Se a gente falar das nossas experiências, que é algo muito engraçado, porque é muito diferente, até mesmo eu acompanhei cirurgia lá, assim, então é muito diferente mesmo a forma como eu fui, tinha uma vaca na frente do hospital, que é aquela coisa que você diz assim, tipo assim, higiene, oi, aonde, né? E a vaca sendo... Aham, todo mundo colocando a mão na vaca. Então, assim, a higiene é muito. Chega a ser bizarro mesmo, assim, sabe? É muito. E funciona para eles. Assim, no hospital, né? Eu vi, assim, a cirurgia com condições, assim, bem diferentes de cuidado, de higiene, né? Assim, eu não cheguei a ver no dia, mas diziam que tinha um ratinho na área, né, de cirúrgica lá, e eles não fazem nada. Não, tá lá o ratinho, né? Tava até comida, ratinho, o Ganesha. Aí, e as cirurgias tinham resultado, ajudavam as pessoas. Imagina se a gente precisasse fazer a cirurgia, a gente morria, porque é outra forma de lidar com isso, né? Por isso que às vezes a gente vai para outros lugares e passa mal. E eles já têm essa adaptação mesmo, acredito, muito importante da microbiota evolutiva, que eles conseguem digerir muito melhor aquilo, né? Então, eu acho muito, muito engraçado a gente falar disso, que aquilo que está perto da gente realmente faz muita diferença. E você preparar a tua comida, né? Isso também é uma questão muito interessante. E para mim, casou muito com essa questão de ter uma mãe meio bruxinha da horta, assim, né? De ter a erva medicinal com base na medicina popular mesmo, né? Fazer fazer o pão, fazer o chazinho para quando você está doente e aquilo funcionar assim, né? Maravilhosamente bem. Parece que quando eu fui ver o Ayurveda trabalhando de uma forma que usa muitas plantas e tudo mais, e sabe empregar muito bem isso, né? O poder que isso tem, né? Mas não também. Então fala disso, de como você usou essas, né, alquimias e bruxarias para fazer os cosméticos que são tão legais. Então, eu sempre me inspirei muito nisso, né? Nessa questão de preparar e fazer do zero as coisas
Minha mãe sempre fez muita coisa dentro de casa, eu gosto de fazer, sou curiosa. Uma de fazer os meus cosméticos, que eu ia ter autonomia, ia poder fazer o meu batom da cor que eu queria, eu ia gastar muito menos, né? Também isso para mim foi bem importante. E, e aprender a honrar, aprender a respeitar, né? Essa questão de tudo que é natural, para que eu vou estar para que eu vou estar usando aquilo que não vai agregar nada, vai me machucar, né? Não vai fazer Uhum, bem para minha saúde, sendo que eu posso usar, por exemplo, um produto, um óleo, né, natural, que vai uhum, contribuir para melhorar, engrossar, por exemplo, a minha sobrancelha, que vai ajudar a crescer meu cabelo, né? Minha mãe, uhum, desde que eu era pequena, ela falava, eu vou lá colher guanchuma para lavar o cabelo da Rafaela para melhorar o cabelo dela. Então, assim, uhum, para mim isso sempre fez muito sentido e quando eu encontrei o Ayurveda parece que eu encontrei as ferramentas para fazer isso, né? Mas, uhum, claro, não é tudo que é natural, eu vou ali, vou colher e aquilo é bom e pronto, né? A gente sabe que uhum. não é bem assim, né? A Ana mesmo, né, especialista em fitoterapia, é medicamento, tem Sim, efeito, tem planta interação faz medicamentosa. bastante mal se a gente não souber usar, com certeza. Então, assim, aprender a usar isso, né, e me apropriando disso para minha saúde, estilo de vida, da mesma forma como eu gosto de fazer meu pão de fermentação natural, a minha massa caseira, que eu gosto de ir aqui perto da minha casa e encontrar o colono que vem, né, que vem vender aqueles produtos, eu também queria fazer algo que pudesse me maquiar. Sempre fui super vaidosa, eu Uhum, sabia que cuidar disso ia ter um efeito também para ajudar a cuidar uhum, da minha saúde nessa questão de doença autoimune. Então, tudo que eu uhum, tinha na mão para fazer e vontade de fazer, sempre fui bem criativa, né? uhum. Eu resolvi experimentar fazer. Então, fui fazendo cursos nessa área, fui aprendendo e fui fazendo, fui colocando isso em prática e fui fazendo para as pessoas e foi tendo um bom resultado, foi agregando um trabalho com a massoterapia. Uhum. Então, de você poder medicar um óleo, né? Um óleo que normalmente a gente usa de gergelim, ele é super nutritivo, né? A gente Me fala explica para quem skin não sabe o que food. que é o óleo medicado. Um óleo medicado é quando você adiciona uma planta medicinal, né? Você como é um processo de cozimentos, vamos dizer assim, com uma planta medicinal para que o óleo ele absorva, né, as propriedades daquela planta medicinal. Vai Então, carrear, lá né? na Índia, vai carrear, né, esse poder das plantas. Então, a gente vê eles usando muito isso dentro dos hospitais ayurvédicos, né? Tanto óleo como lepas, que são uma espécie de ungüentos, né, plantas maceradas, é, ou depende do desequilíbrio, né, por exemplo, a medicação de um leite, né, para aplicar, por exemplo, na cabeça, para doenças psicossomáticas, ou, por exemplo, de um iogurte que é medicado. Então, é, isso me encantou, assim, isso tocou fundo no meu coração. Eu falei, não, eu quero Uhum. fazer isso, eu quero fazer esses comprimidinhos de Haridra Kumari, que é a cúrcuma com a aloe vera, né? Então, você Uhum. pode fazer um comprimidinho e usar isso para ajudar, tem uma ação super anti-inflamatória e tal, né? Claro que não adianta o Cicatrizante. comprimidinho da felicidade, né? Você fazer tudo isso, né? Então, eu me encantei muito com coisas que são da nossa cozinha e que nossa cozinha é uma verdadeira farmácia, né? Você tem coisas muito simples, por exemplo, que você pode incluir na tua rotina, que age como um remédio e que é muito Uhum. simples. Você não precisa, de repente, né, de uma cápsula super poderosa. Você pode, de repente, tomar um suco de folha de beterraba com gengibre, isso te ajudar num controle de gordura e, né, então, de lipidemia. Então, isso me encanta muito. E eu, como muito curiosa, né, e como professora, eu adoro estar pesquisando isso e já vou experimentar, já vou fazer. E eu Para quem trabalhei não sabe, muito com a Rafa dá aula de Ayurveda, na pós de Ayurveda também.
Eu trabalhei bastante com isso porque todo o universo, na verdade, do Ayurveda, ele me encanta muito, né? Então, toda a parte de fisiologia, eu queria estudar para entender, né, como é que acontece essa nutrição, como é que acontece essa doença. Para você poder equilibrar, você precisa entender o que está acontecendo e o que é a função normal daquilo que está acontecendo, né, para poder colocar uma Uhum. substância ou um movimento, não só na alimentação, não só no exercício, mas no estilo de vida, o que eu posso fazer para chegar lá, né, e eliminar essa causa, eliminar esse problema. Então, claro que isso muito surge dessa questão interna de que você teve um desequilíbrio e aí você começa a buscar alternativas para que você viva melhor, porque, né? Exatamente, pela dor. Mas dentro disso é pela dor, mas que me trouxe esse amor muito lindo por tudo, assim, qualquer Um coisa que tanto você me pergunta. apaixona. Então me apaixonei, comecei a fazer para as pessoas, e eu sinto assim que eu sou professora, né? Eu gosto de falar, falo pra caramba, às vezes até tem que me. E eu gosto mesmo assim de ensinar, eu não consigo, vou fazer agora, eu vou produzir para vender meus cosméticos artesanais. Não, você quer fazer? Então vamos lá, eu te ensino, compartilho a receita, vamos fazer isso na nossa vida, assim, né? Então, assim, eu posso passar muito tempo, né, falando, né? É a mesma paixão de você fazer. Eu tudo que é de utensílio de cozinha eu tenho, e tudo que é de utensílio para poder fazer esses cosméticos, assim como eu preparo minha comida na minha rotina, é a forma que, né, para mim faz sentido. Então, esse estilo meio Uhum. sítio, mas na cidade. Então, Não, se eu então, puder nesse sentido trazer eu assim, digo que eu acho que é ótimo a gente ter essa diferença, porque eu já sou o contrário, eu sempre brinquei, sempre fui muito urbana. Estou cada vez mais ligada à natureza, mas nunca foi o meu perfil, muito pelo contrário. Então, nesse sentido, ter quem faça, porque eu não iria fazer o meu cosmético, não acho. Então, assim, é isso que é legal, você conhecer e entender. Eu sempre fui pelo conhecimento. Opa, eu sei que o batom tem chumbo demais, e esse chumbo, quando você vê o cumulativo dele, assim, que os órgãos regulamentadores deixam uma quantidade mínima, e às vezes num batom tem essa quantidade muito maior. E é a soma das exposições de tudo. Então, onde é que eu vou conseguir? Eu sempre fui das redes. Onde é que eu consigo cada coisa para ajudar nesse meu equilíbrio? Porque né, a gente não dá conta de fazer tudo, nem é a minha vontade, adaptar mas o meu estilo de vida ao eu me teu, viro. né? Cada um ir buscando alternativas para trazer essa saúde, né? E esse Uhum, maior contato com a natureza da forma como tem. É isso, uhum, né? Se adaptar a isso, né? uhum, De entender como é que esse ritmo da natureza, né, estações do ano, por exemplo, né? Elas colocam ritmos na nossa vida e a gente vai seguindo isso, né? Então, por exemplo, até nesse cuidar de rotina diária, de repente no inverno eu preciso aplicar um pouquinho mais de óleo na minha pele para fazer com que ela tenha equilíbrio. No verão, de repente, minha pele muda e eu não preciso mais, vou usar uhum. A uma outra umidade, coisa que eu para acho que é uma coisa que cuidar. faz muita diferença. É, A é, umidade em cada estação do ano e o comportamento como ele fica, não só da pele, mas do organismo como um todo. Eu nunca parei para observar sobre a umidade antes de estudar Ayurveda. E não é só o a vento sul no digestão, cabelo. a força da digestão, né? No inverno ela é maior. A gente consegue comer no inverno coisas mais pesadas. E a nossa força Uhum, digestiva ela é maior. Agora no verão nossa capacidade digestiva ela é mais difícil, né? Você não consegue comer uhum, feijoada no verão, né? uhum, É uma comida que o pessoal consegue digerir muito melhor no uhum, inverno. Então, esse é o ritmo, né, mais natural se a gente para observar. uhum, Ou, por exemplo, a parte do aspecto da mente, né? De você estar tranquilo na hora que você vai fazer uma refeição para que você aproveite, né, melhor o que tem, né, de elementos, né, nessa refeição. Por exemplo, se você passou raiva, se irritou, brigou com alguém, você vai comer depois. Você passa mal.
O Você prana. não vai digerir. Teu corpo ele não vai. Você já está digerindo uma situação, né? Você já está com a mente digerindo O ama uma seria. situação, né? E Uhum. se você não comer, a gente vai gerar o que a gente fala muito no Ayurveda, ama. Ama Ama. significa literalmente alimento não digerido, que o corpo precisa se Toxina. livrar. E ele se transforma em toxina para o corpo. Então, tudo Uhum. aquilo que o corpo não dá conta de digerir, então, seja que está no ambiente, se acumula no meu corpo e dá mais trabalho para o meu corpo. Eu vou me sentir mais cansado, eu vou me sentir mais indisposto, vou ter. E aí, se eu continuo nesse ritmo de não observar que tem uma coisa ali no meu corpo que precisa ser digerida, que precisa ser processada, eu não dou esse espaço para o meu corpo, continua indo, né? Isso, o corpo se sobrecarrega em uma hora, nesse momento que a gente fala que o dosha se apropria e faz um dusha, Sim. ou seja, a doença se instala. Aquele desequilíbrio, você não vê os primeiros sinais daquele desequilíbrio na tua rotina, porque você não se observa, e aí aquilo se instala e aí começa a ver os primeiros sintomas de uma doença. Então, Uhum. isso também vai depender da força. Todo mundo isso vai acontecer com todo mundo, não. Depende da força, né, da imunidade, da capacidade, a gente fala, né, bala, né, força mental e física dessa pessoa para gerir, né, É o que aquele eu vô brinquei, que a fumou, digestão de cada órgão. né, Se aquele você vô já que tem a fumou digestão do 50 anos e não aconteceu nada, e você pode ser que você fume 6 meses, né, então depende muito da pessoa. E como que ela tá forte para enfrentar, né, essa exposição Uhum. e Rafa, e se estar a gente fosse presente. falar então agora, né? Porque daqui a pouco a live acaba, eu queria que você desse dica nesse sentido em relação aos cosméticos. Coisas simples que você acha que são importantes, ou seja, para preparar, ou de cuidado que você percebeu nesse tempo estudando sobre eles e, vamos dizer assim, os benefícios dele no organismo. Dá algumas dicas nesse sentido. A gente não tá combinado, eu tô pegando ela de surpresa. Aliás, nada tá Olha, combinado, mas isso tudo bem. depende muito daquilo, de como que você tá, né? O que que você precisa, o que que você vai tratar. Lógico que quando você vai usar um cosmético, não adianta você aplicar só o cosmético e achar que a melasma vai ser resolvida só com aquele cosmético, né? A Ana Uhum. sabe muito bem disso. Né? Então, eu tô comendo um bando de açúcar, mas vou aplicar o Gerando creminho composto de natural glicação de aqui na todas minha as melasma, formas. né? E aí a glicação tá lá, né? A glicação, Uhum. o colágeno não vai na pele, a elasticidade da pele não vai trazer resistência e você vai ter a Uhum. melasma. Não adianta, você vai precisar estar se alimentando bem, você vai precisar estar evitando comer açúcar, que tem uma contribuição bem forte aí, por exemplo, no caso da melasma, ou por exemplo, no caso da acne, né? Você vai ter Uhum. que regular certos elementos aí que são muito quentes, que são muito penetrantes, né? É, é, são muito ácidos, são muito inflamatórios, né? E aí Uhum. você, junto disso, vai utilizar as substâncias que vão ajudar a esfriar, mas ao mesmo tempo manter essa hidratação, né? É, que vai ajudar a secar essa oleosidade, mas não vai fazer o efeito se a gente não cuidar, né? Desse skincare de uma forma natural, de dentro para fora e de fora para dentro, né? Então, assim, não tem milagre nem dos dois lados. Então, Uhum. isso é muito específico, né? Porque cada um é um universo, né? Às vezes até mesmo para o tratamento específico. Por exemplo, usei o exemplo do melasma. Às vezes tem uma pessoa que ela reage de um jeito Uhum. a um óleo, a uma manteiga vegetal natural, a um óleo essencial, a uma planta que medica esse óleo. E outras pessoas vão ter um outro resultado, né? Uhum. Então, Aproveitando que você falou do melasma, que eu acho importante falar quando eu falo dessa exposição e onde eu pego mais com os pacientes em relação a essa, vamos dizer assim, esse acúmulo no organismo, é muito comum melasma na gestação, né? A gente sabe que muitas mulheres acabam desenvolvendo mais melasma justamente nessa fase da gestação. E daí é aquela hora, quero tratar agora.
E uma coisa que eu acho importante de falar nesse sentido, em relação a justamente esse acúmulo e a forma como o corpo vai processar tudo, é, é antes. Essa programação metabólica ela acontece bem mais cedo do que naquele momento onde você está gestando. Então, muito antes disso, a tua alimentação já tem que estar mais adequada, o teu corpo já tem que estar mais né, desintoxicado, vamos falar, né, popularmente. Então, é nesse sentido que vai fazendo a diferença. Então, não vai ser só o cremezinho ou naquele momento mudar. Claro, aquilo vai ajudar dali para frente, mas a gente tem que entender que faz parte de um processo que vai Demora. acumulando. Ainda mais quando a Muito. gente fala de melasma, acho que é uma das coisas mais difíceis, né? Eu tive melasma na gestação, eu surfava no sol, sou diabética tipo 1, então, ou seja, Uhum. teve um descontrole de açúcar no sangue, teve variação hormonal, ou seja, tudo isso contribui. Eu tive melasma, venho tratando de forma natural e ajustando, né? Às vezes, Uhum. vou pegar o óleo essencial e medicar meu óleo aqui com aquele mais famoso contra melasma, não deu resultado. Aí peguei Uhum. um que tinha um componente químico ali específico e comecei a usar e teve um resultado muito mais simples, muito mais barato do que aquele que estava usando. Então depende muito da pessoa e de como que ela vem conduzindo, né, esse Uhum. estilo de vida. Uhum. Mas que é muito gratificante, assim, né? Esse, Uhum. esse, esse trabalho em conjunto, ou seja, é muito bom, faz bem, ajuda a produzir mais saúde, mas a gente precisa fazer com conhecimento também, né? Entender, não pegar simplesmente, né? Não é tão simples, mas sim, esse autoconhecimento de compreender tudo isso é gratificante porque você vai conseguir encontrar respostas, né? Uhum. Às vezes não a cura de determinado desequilíbrio, mas você vai conseguir gerir isso, né? Que é o meu caso, né? Eu consigo fazer a gestão e ter, assim, um estilo de vida quase normal, vamos dizer, né? Mas, Eu acho que esse é, normal não existe, né? Justamente essa é, busca no equilíbrio, ela é constante. Eu brinco sempre, a gente veio nesse mundo para evoluir, e neste processo de evolução é um aprendizado constante, e ninguém nunca vai saber tudo. A gente tem que respeitar o processo evolutivo de cada um e o que a gente vai aprendendo, e que a gente pode ir entendendo que pode ajudar outras pessoas a justamente melhorar, modificar esse estilo de vida. Opa, se eu tenho. E eu vou te dizer, isso não é só, né? Eu falo dos cosméticos, protetor solar, esse tipo de coisa que eu sinto muito na minha pele. E eu sempre tentei descobrir o que é a substância. Eu fui entender que não era uma, que não eram duas. Por isso que eu não quero achar uma resposta para aquilo. E isso em relação a tudo. Outro exemplo disso que a gente falou do pão e de conservantes, gente, é o vinho, que é uma coisa que eu amo de paixão. É um vinho. Hoje a gente sabe que o que a gente toma é um produto processado, industrializado, que tem 200, 300 compostos ativos. Aí a gente fala, porque eu adoro defender, né, os compostos bioativos do vinho, e que são excelentes, inclusive para a pele, né? sim. Mas que a gente sabe que hoje não é este vinho que a gente compra no supermercado, na grande maioria, esse aí é justamente o que não vai ter benefício nenhum, porque se eu pensar que são 200 compostos químicos que estão ali para melhorar cor, sabor, conservar, isso meu corpo não entende. Então, é no todo. E assim, esses aprendizados, eles são não de livro, de vivência, de discussão, de troca, e que é assim que a gente vai vendo, né? Por isso substância fresca, né? Por isso que a gente vai voltar para aquilo do pegue na feira, faça. Ah, eu não consigo fazer. Pega de quem faz, de repente, né, o pequeno produtor, né? Cosmético natural, ele é fresco, né? Eu nunca fazia, vou fazer uma grande quantidade de cosmético natural e vou lá Estragar. vender. Não, vai estragar. Para que que eu tô fazendo isso? Tô sobrecarregando, né? Não é nada sustentável. Então, pô, qual que é o teu problema? Qual que é o teu Uhum. desequilíbrio? O que que você precisa de ajuda? Ah, então tá. Isso aqui, isso daqui juntos, isso pode te ajudar. E aí você tá olhando, você tá modulando toda essa questão, né, que tá relacionado à causa, né? Ou seja, não existe pro Ayurveda uma doença sem um fator causativo. Então, os esforços primeiros que você tem é de investigar o que está acontecendo para você conseguir
trazer o tratamento mais apropriado de acordo com a vida que você tem. Então, eu não consigo fazer, eu não gosto de fazer. Bom, procure quem faz o pãozinho de fermentação natural, procure quem vai preparar aquilo para você, né? Então, isso tem ajudado muito e tem crescido, né? Um orgânico, né? O que você puder evitar já vai fazer uma grande diferença, assim, né? Na soma. Então, é muito relacionado a isso, né? Eu até gostaria que você fechasse isso pra gente, né? Como que a gente pode, então, melhorar a nossa imunidade com tantos fatores aí que a gente está exposto que vem sido provado através desse número de doenças, problemas autoimunes aí, o que a gente pode, né, fazer para melhorar isso? Eu acho que primeiro o conhecimento de duas formas, né? O autoconhecimento, sem sombra de dúvida, e a busca por esse conhecimento, porque eu acho que assim, quando a gente está na ignorância em todos os sentidos, eu acho que hoje o excesso de informação, o excesso de industrialização nos deixa ignorantes e tem muita coisa que os governos não sabem, os órgãos regulamentadores não sabem, então a gente muitas vezes não sabe o que está fazendo mal e de onde está vindo. Quanta coisa já foi descoberta e a gente sabe que hoje está proibido, mas que durante muito tempo foi utilizado e que faz mal. Então, assim, a gente parar para se conhecer, entender, porque eu acho que quando eu me observo, quando eu escuto o meu corpo, quando eu entendo, opa, é uma coisa que eu brinco sempre em relação à dor de cabeça. Eu não tomo remédio para dor de cabeça quando eu tô. Primeiro assim, opa, onde que tá doendo? O que que eu fiz de diferente? Por que que pode ser? Pode ser alimentar, pode ser pelo estresse, pode ser porque eu tô sem óculos e precisava estar com óculos, porque são N fatores, né? Mas não é vou tomar um remedinho para passar a dor de cabeça. Entendeu? O que que meu corpo está querendo me dizer naquele sentido? E não é só isso, são vários. Eu brinco em relação às ites. Normalmente, quando eu vou fazer o inquérito, o paciente começa a primeira vez, eu vou perguntar lá da infância, como é que era? Tinha rinite, bronquite, otite, amidalite? Porque o que eu percebo nesse processo inflamatório evolutivo é que a gente só muda de it. Porque o corpo tá dando sinal de que, opa, aquilo não tá legal para mim. E eu continuo me expondo de alguma forma ou a uma questão ou duas, e a gente sabe que está envolvido o emocional, está envolvido né, a alimentação, está envolvido em fatores. Então, quando a gente vai fazendo esse processo e entender que, assim, nada é impossível. A gente só tem que começar, assim, é passo de formiguinha. É de pouquinho que a gente vai modificando e entendendo. Então, eu não vou mudar tudo que tem na minha casa, tudo que tem na minha despensa, ou a minha rotina de vida, porque muitas vezes até tem coisas que a gente né, não estão ao nosso alcance. Mas saber que qualquer ponto, mínimo que seja, que a gente faça de modificação, já vai ser suficiente para a gente conseguir tornar melhor ou causar uma melhora no organismo, desinflamar. Esses dias eu vi no Instagram, não vale nem a pena citar, mas justamente um cara prometendo que, tipo assim, se você consegue reprogramar o teu intestino e em 3 dias e melhorar tudo em 3 dias. Sabe assim, tipo, oi? Achei o máximo. Opa, se a gente conseguir emagrecer, curar e fazer tudo em 3 dias. Gente, isso não existe. Se a gente não entender que é justamente porque as pessoas, né? Claro que sim, tem sintomas e tem respostas que o corpo, em 1, 2 semanas que a gente modifica a alimentação, a suplementação e trata, funcionam? Com certeza. Mas que esse processo, justamente, quando a gente fala da reprogramação, né, de programação metabólica, de epigenética, de todo esse cuidado, ele é lento, constante, acho que gradativo e eterno. Então, acho que a paciência é o que a gente tem que exercitar e entender que não se exigir demais, fazer um pouquinho de cada vez, mas principalmente buscar saber. Acho que o maior poder que a gente tem em relação a controlar a nossa saúde é conhecimento. É isso que faz tudo. É não colocar para os outros, é a gente pegar para a gente aquilo e, opa, vou. Até porque com esse excesso de informação e muita informação ruim e errada também, é onde a gente vê tanta coisa Todo que não mundo vai funcionar. especialista, né? Muito especialista e de repente é muito raso, né? E isso não tem resultado. Você até cai num primeiro momento nessa informação assim rasa, mas aquilo não resolve o teu problema. Então você vai, se você quer buscar resolver, você vai indo, né, atrás. Então isso é o buscar o conhecimento mesmo, é E eu buscar acho se que apropriar daquilo.
É, estabelecer metas, como a gente faz. Eu digo, a gente muitas vezes, né, planeja a vida profissional, planeja a vida financeira e não planeja a rotina diária, aquela questão da alimentação, do que vai ter, né? Vai no automático aquela coisa, vou comer o que dá, vou fazer o que tem, vou dormir a hora que der. Opa, né? Vamos tentar de alguma forma. Então, acho que isso que é. assim, a neurociência vem dizendo, né? 85% das nossas ações são comandadas pelo inconsciente. 15% é racional. Ou seja, a gente precisa pegar Uhum, esses 15% e sentar e falar: opa, agora eu vou organizar o que, que eu quero fazer, metas que eu consiga alcançar, né? Não coisas, né? Ah, se eu preciso fazer exercício e eu preciso ir de manhã, você facilita, né? Diminui a distância entre, né? Ah, eu quero aprender a tocar violão. Coloca o violão na tua frente, não deixa ele lá. Se você não enxergar ele, não uhum, tiver, você não vai ver, você não vai lembrar. E aí você uhum. não vai praticar e você não vai aprender a tocar o violão. Então, ou seja, esses 15% eles direcionam esses outros 85% que é a força do hábito. E o hábito, e aí esses 85% você vai repetindo, repetindo, repetindo. Então você precisa de alguém, né, uma parte em você para domar isso. Senão eu vou entrar no Instagram e olhar as informações, vou lá assistir a live da Rafa e da Ana. Ixi, daqui a pouco estou lá comprando uma calça jeans que eu nem uso, né? É assim, hoje muda assim, é tudo muito rápido, muito Uhum. segundos você já se distraiu. Então a gente precisa puxar, parar e falar: não, peraí, o que, que eu vou fazer agora? O que, que eu preciso? O que está gritando agora que eu vou precisar definir estratégias, entendendo a Uhum. forma como eu funciono para poder mudar, né? Acho que é Exatamente. muito assim. Gente, então eu quero agradecer quem esteve presente aí, agradecer a Ana por compartilhar toda Imagina, eu essa que informação. agradeço. Eu acho que é sempre bom a gente poder trocar. Eu mais aprendo do que, né, do que ensino nesse sentido, porque eu acho que essa troca é muito válida e sempre Sim, importante. E sim. a única dica que eu posso dizer, pessoal, é assim, estudem ou busquem a informação de fontes fidedignas justamente para saber. Porque livre-arbítrio está aí para isso. A gente tem a decisão, né? A gente pode tomar a decisão, mas se a gente tiver o conhecimento do que a gente está fazendo, porque na ignorância é onde passa muita Não coisa. tem solução Uhum. fácil para problemas que, né, por exemplo, uma doença que é complexo, não tem como resolver facinho uma coisa que você levou anos ali para instalar. Então Não, a é um gente tem que processo. lembrar disso, né? E ter paciência, né? E se acolher nessa caminhada aí, que a gente está aí para Uhum. aprender. Muito grata, Aninha, muito Eu que grata, pessoal. agradeço, Rafa. Alguém tem alguma dúvida que queira deixar aí? Esse é o momento, senão a gente vai encerrar. O pessoal E normalmente Rafa, você deixa, vai né? fazer o curso? Você vai divulgar teu curso? Fala um pouquinho. Eu estou programando para fazer um curso, sim, de Uhum. cosmética natural, skincare natural, né? Uhum. Eu vou fazer um evento em breve, gratuito, 100% Bom, online. legal. Logo vou estar divulgando ali no Marradeva Alquimias para Me avisa vocês, que eu para divulgo conhecer. também no meu perfil para o pessoal saber. Ah, obrigada. E aí, logo vocês fiquem atentos ali no Marradeva que eu vou estar divulgando. Então, esse evento gratuito para lançar, para trazer aulas aí para vocês Uhum. conhecerem meu trabalho com a cosmética natural, skincare natural e Ayurveda. Não, a gente, a Rafa, ela é bruxinha de tudo, não é só na cosmética, a parte toda da yoga terapia, eu acho que faz muita diferença e a gente já falou no começo, tenho muitas pacientes que passaram pela Rafa justamente porque a gente vê nesse processo todo, quando a gente fala de desregulação hormonal, faz parte disso tudo. Então, quando você entende equilíbrio e até comigo, eu brinco sempre, eram pequenos exercícios de meditação que quando eu comecei a fazer com a Rafa, de meditação, respiração e algumas posições de yoga, mas assim, que a gente vai notando a forma como o corpo vai respondendo aquilo tudo. Então, assim, abusem do conhecimento da Rafa, porque tem bastante coisa ali. Façam aula gratuita, o curso, porque eu acho que, gente, é bom demais.
Ai, obrigada, Aninha. A gente está sempre nessa parceria aí, né, Aninha? Nossa, só tenho a agradecer. Imagina, Ai, eu que agradeço. Obrigada, eu vi que tem bastante paciente que participou, que estava ali assistindo. Isso que a gente faz obrigada por mais, vocês né, estarem Rafa? aqui. Sim, com certeza. Muito, muito grata, pessoal. Boa noite, bom descanso para vocês e bom restinho de semana. Um beijão. Beijo. Até. É.